Os burburinhos ecoavam pelo salão de festas elegantemente decorado, enquanto o homem de cabelos grisalhos, vestindo um terno surrado, se aproximava do piano de cauda. Alguém soltou uma risadinha. A cerimonialista sussurrou urgentemente para o pai da noiva, que balançou a cabeça, confuso. A própria noiva, radiante em renda branca, congelou no meio de uma conversa, com a taça de champanhe suspensa no ar. Ninguém havia agendado aquilo. Um funcionário da manutenção de meia-idade, que estivera discretamente arrumando as cadeiras mais cedo, agora caminhava com determinação em direção ao reluzente Steinway, para o qual músicos profissionais haviam sido trazidos de avião. Senhor, com licença, a cerimonialista se adiantou, com a voz afiada pela autoridade praticada. Os músicos estão fazendo uma pequena pausa, mas já voltam. O senhor realmente não deveria? Ele pareceu não ouvi-la. Suas mãos calejadas e marcadas pelo trabalho manual pairaram sobre as teclas de marfim. Os sussurros aumentaram. Alguém sacou um celular, antecipando um momento viral de constrangimento. A mãe do noivo cobriu a boca, com as sobrancelhas arqueadas em choque. No silêncio constrangedor que se seguiu, o homem fechou os olhos, respirou fundo e começou a tocar. As primeiras notas flutuaram pelo salão como uma pergunta, suaves, hesitantes, investigativas. Então, à medida que seus dedos encontravam confiança, a melodia floresceu em algo assombrosamente belo, uma composição que parecia falar de amor encontrado, perdido e recordado. As risadas cessaram, os celulares abaixaram, os olhos da noiva se arregalaram em reconhecimento, sua mão alcançando instintivamente o peito, como para acalmar seu coração repentinamente acelerado. Mas para entender por que aquele momento mudaria tudo para todos naquela sala, precisamos voltar 15 anos, para onde tudo começou. Miguel Benício já fora conhecido por sua música. Não famoso, não exatamente, mas respeitado em círculos locais como um pianista cujas composições podiam fazer estranhos chorar. Ele lecionava piano na faculdade comunitária, fazia shows de fim de semana em restaurantes sofisticados e, à noite, compunha músicas no piano de cauda do lar modesto que dividia com sua esposa, Clara, e sua filha de 8 anos, Emília. Clara tinha sido sua primeira plateia real, sua crítica mais honesta e sua maior defensora. Essa aqui, ela dizia às vezes, apontando para uma anotação em uma folha na qual ele estava trabalhando. Essa frase aí é como se você tivesse alcançado o fundo do meu coração e encontrado as notas exatas que ele estava tentando cantar. Quando ela sorria para ele daquele jeito, com os olhos se enrugando nos cantos, ele se sentia o músico mais bem-sucedido do mundo, apesar da pilha de cartas de rejeição de gravadoras que guardava na gaveta de sua escrivaninha. A noite em que tudo mudou foi comum, chuva batendo nas janelas. Clara saindo para buscar Emília na casa de uma amiga a apenas alguns quilômetros de distância. «Toque algo novo para mim quando eu voltar», ela disse, dando-lhe um beijo rápido antes de pegar as chaves. Ele assentiu, já perdido em uma nova melodia que se formava em sua mente. Ela nunca mais voltou. O motorista embriagado que atingiu seu carro de frente saiu ileso com ferimentos leves. Clara morreu instantaneamente, disse a polícia, como se isso fosse um consolo. Nos anos que se seguiram, Miguel parou de tocar. O piano em sua sala de estar tornou-se um santuário, coberto de fotos emolduradas e acumulando poeira. Ele conseguiu um emprego como zelador no local de eventos local, o Recanto, onde já se apresentou em galas beneficentes. A ironia não lhe passou despercebida, mas o salário fixo e o plano de saúde para Emília eram o que importava agora. A música se tornou um luxo que ele não podia pagar, emocional ou financeiramente. Emília, que herdara os olhos castanhos quentes da mãe e o ouvido musical dele, tentou uma vez fazê-lo tocar novamente quando tinha 13 anos. «Pai, a mãe não gostaria que a música morresse com ela», ela disse, com sua voz adolescente tentando soar adulta e razoável. Ele olhou para ela, essa criança lutando para preencher o vazio que sua mãe havia deixado, e sentiu seu coração se partir novamente. Algumas coisas, uma vez quebradas, não podem ser consertadas, hein? Ele disse baixinho.
Vamos pedir uma pizza. Ela nunca mais perguntou. Os anos se passaram. Emília cresceu, foi para a faculdade com uma bolsa de estudos, e Miguel se estabeleceu no ritmo tranquilo de sua vida reduzida. Ele trabalhava, ele pagava as contas, ele compareceu à formatura de Emília. Ele existia, mas não vivia de verdade. Os outros funcionários da manutenção do recanto o conheciam como confiável, quieto e reservado. Era o cara que cobriria seu turno se você precisasse, que podia consertar qualquer coisa. De uma cadeira quebrada a um sistema de aquecimento temperamental, mas que nunca se juntava a eles para tomar umas após o trabalho. O que eles não sabiam era que, às vezes, quando o local estava vazio, nas primeiras horas da manhã, antes que alguém chegasse, ou tarde da noite depois que todos tinham ido embora, Miguel se sentava em qualquer piano que estivesse no local para um evento futuro, e seus dedos se lembravam do que seu coração havia tentado esquecer. Em uma dessas noites, quase exatamente 15 anos após a morte de Clara, Miguel estava terminando tarde depois de um evento corporativo. A equipe de limpeza já havia ido embora e ele estava fazendo as verificações finais antes de trancar tudo. O piano de cauda estava no pequeno palco com a tampa fechada. Quase sem pensar conscientemente, ele se viu sentado no banco, abrindo a tampa e colocando seus dedos ásperos de trabalho nas teclas. A melodia que surgia era nova, não uma de suas antigas composições, mas algo que talvez estivesse se construindo dentro dele durante todos aqueles anos de silêncio. Falava de dor, sim, mas também dos momentos suaves e inesperados de beleza que ainda podiam pegá-lo de surpresa. O riso de Emília ao telefone, o azul particular do céu em certos dias de outono, a lembrança da voz de Clara dizendo: "Toque algo novo para mim." Ele não ouviu a porta se abrir nem notou a jovem que havia retornado para pegar uma bolsa esquecida. Sofia Andrade, a nova coordenadora de eventos do local, ficou paralisada na porta, ouvindo uma música tão emocionante que percebeu lágrimas escorrendo pelo rosto antes mesmo de perceber que estava chorando. Quando Miguel finalmente sentiu sua presença e parou abruptamente de tocar, batendo a tampa do piano em constrangimento, Sofia não riu nem se desculpou por interromper. Em vez disso, ela perguntou: "Foi você quem escreveu isso?" A pergunta pairou no ar entre eles. Miguel não admitia a ninguém há anos que já havia composto músicas. Ele havia se acostumado tanto a ser invisível, apenas o cara da manutenção, que ser visto, realmente visto, parecia estar de pé, nu, sob luzes brilhantes. "Sim", ele finalmente disse, com a voz rouca pelo desuso. "É lindo", disse Sofia simplesmente. "Você tem mais? Conte nos comentários se você já redescobriu algo que amou, mas abandonou." A conversa deles naquela noite durou horas. Sofia descobriu-se havia estudado gestão musical na faculdade antes de entrar para o planejamento de eventos. Ela tinha um ouvido para o que comovia as pessoas, e o que ouviu na apresentação improvisada de Miguel a havia comovido profundamente. Conforme a noite avançava, Miguel se viu contando a essa estranha coisas das quais não falava há anos, sobre Clara, sobre suas antigas aspirações, sobre o vazio que havia engolido sua música. "A filha da minha amiga vai se casar no mês que vem", Sofia mencionou quando finalmente se preparavam para partir. "Aqui, na verdade. Ela vai se casar com um homem maravilhoso, e tudo está perfeito." Ela hesitou. "Meu ex-marido deveria tocar algo especial para a dança pai-filha, mas cancelou na semana passada. Típico do Ricardo, sempre a decepcionando." Miguel assentiu, sem saber por que ela estava lhe contando aquilo. "Você consideraria tocar? Eu poderia te pagar, é claro." O pedido o pegou completamente desprevenido. "Eu não faço mais isso", ele disse automaticamente. Eu sou só a manutenção aqui." O olhar de Sofia era firme. "O que eu ouvi hoje à noite não foi só nada. Pense nisso, por favor." Ele prometeu que pensaria, embora não tivesse intenção de dizer sim. Apresentar-se novamente, em público, em um casamento, de todas as coisas, parecia impossível. Mas, naquela noite, pela primeira vez em anos, ele destampou o piano em casa, limpando 15 anos de poeira com toques suaves. Emília ligou na manhã seguinte, como fazia todo domingo.
Agora, com 23 anos e trabalhando como professora em uma cidade a 3 horas de distância, ela havia construído uma vida que o deixava orgulhoso, apesar de sua ausência emocional durante seus anos de adolescência. Pai, você não vai acreditar em quem vai se casar no seu local, ela disse após as verificações usuais sobre trabalho e clima. Lígia Andrade, nós fomos para a escola juntas, lembra? A mãe dela administra o lugar agora, eu acho. A mão de Miguel apertou o telefone. Filha da Sofia? Sim, como você sabe? De qualquer forma, Lígia me convidou. Eu ia te dizer que estarei na cidade naquele fim de semana. Talvez pudéssemos jantar depois. A coincidência parecia perfeita demais para ser aleatória. Miguel se pegou pensando novamente no pedido de Sofia, na estranha conexão que havia se formado entre eles durante sua conversa noturna. Ele pensou em Emília, que havia parado de pedir que ele tocasse, mas que ainda às vezes olhava para o piano coberto com uma tristeza que ecoava a sua. Hein? Ele disse lentamente. O que você acharia se eu te dissesse que sentei em um piano ontem? O silêncio do outro lado da linha durou tanto que ele pensou que tivessem sido desconectados. Então, com uma voz embargada por uma súbita emoção, Emília perguntou. Você tocou? Sim. Seu silencioso "Ah, pai" continha 15 anos de dor e esperança não ditas. Durante as semanas que se seguiram, Miguel começou a praticar a sério. Seus dedos estavam rígidos no início, sua técnica enferrujada, mas a memória muscular permaneceu. A peça que ele havia tocado na noite em que Sofia o descobriu continuou a evoluir sob suas mãos. Era uma composição sobre perda, sim, mas, enquanto ele trabalhava nela todas as noites, também se tornou sobre resiliência, sobre a maneira como o amor muda de forma, mas nunca desaparece de verdade. Ele não disse a Sofia que havia decidido aceitar sua oferta. Alguma mistura de orgulho e medo o impedia de entrar em contato. Em vez disso, ele praticava e esperava, e tentava se imaginar se apresentando novamente sem que o pânico o dominasse. 2 dias antes do casamento, Sofia o encurralou enquanto ele consertava uma torneira pingando em um dos banheiros do local. Você nunca me respondeu, ela disse sem preâmbulos, sobre tocar no casamento da Lígia. Miguel enxugou as mãos em um pano, ganhando tempo. Eu não tenho certeza se sou a pessoa certa. Eu tenho, Sofia respondeu firmemente. Tenho pensado na sua música todos os dias desde que a ouvi. Por favor, Miguel, isso significaria muito para Lígia e para mim. O que ela não disse, mas que pairava no ar entre eles, era que poderia significar algo para ele também. Tudo bem, ele finalmente concordou, mas apenas uma música. E eu não quero nenhuma apresentação ou atenção. Eu simplesmente tocarei para a dança pai e filha, e é isso. O sorriso de Sofia era radiante. Obrigada. Eu não vou te anunciar, prometo. Apenas esteja pronto após a primeira dança. O que Miguel não lhe contou era que a peça que ele havia estado aperfeiçoando foi escrita pensando nela, não romanticamente, mas em reconhecimento à conexão inesperada que havia se formado entre eles. Era um agradecimento, de certa forma, por vê-lo quando ele estava invisível por tanto tempo. O dia do casamento chegou com um clima perfeito de junho. Miguel trabalhou em seu turno normal de manutenção pela manhã, ajudando a montar as cadeiras e resolvendo um problema com o sistema de som. Ninguém, nem mesmo os outros funcionários, sabia que ele se apresentaria mais tarde. Ele escorregou para casa à tarde para tomar banho e vestir seu único terno, o mesmo que havia usado no enterro de Clara e mais tarde na formatura do ensino médio de Emília. Estava um pouco grande demais para ele agora, sua estrutura tendo ficado mais enxuta com a idade e a dor, mas estava limpo e digno. Quando ele voltou para o local, a cerimônia estava apenas terminando. Ele ficou fora de vista, observando de um corredor de serviço enquanto a linda jovem noiva, a filha de Sofia, beijava seu novo marido. Emília estava lá entre os convidados, parecendo adulta e elegante em um vestido azul. Ele não havia contado a ela sobre seu plano de se apresentar, querendo evitar sua decepção caso desistisse no último minuto. A recepção começou, o jantar foi servido, brindes foram feitos, e então o DJ anunciou a primeira dança para os recém-casados.
Miguel se posicionou perto do piano, com o coração batendo tão forte contra suas costelas que temia que os outros pudessem ouvi-lo. Quando a primeira dança terminou, o DJ falou novamente: "E agora convidamos a noiva para compartilhar uma dança especial com seu pai." Lígia se moveu para o centro da pista de dança, onde seu pai, um homem alto, de aparência distinta em um terno caro, se juntou a ela. O DJ pareceu confuso por um momento, verificando suas anotações. "Me disseram que temos um acompanhamento musical especial para esta dança." Aquela era a sua deixa. Miguel caminhou em direção ao piano, ciente dos olhares confusos, dos sussurros. Ele podia sentir Sofia o observando de onde ela estava, perto de sua filha. Podia sentir o reconhecimento chocado de Emília ao passar por sua mesa. Suas pernas pareciam de madeira, sua boca seca. Por um momento ele pensou que poderia se virar e fugir. Então ele estava no banco do piano e suas mãos estavam nas teclas e nada mais importava. Você já teve um momento em que tudo mudou em um instante? Compartilhe conosco nos comentários. A melodia começou suavemente, timidamente, como as primeiras gotas de chuva antes de uma tempestade de verão. Miguel manteve os olhos fechados no início, concentrando-se apenas na música, em traduzir as emoções das últimas semanas, dos últimos 15 anos, em som. Quando ele finalmente olhou para cima, viu que a noiva e seu pai haviam parado de dançar e estavam olhando para ele em confusão. Mas Sofia estava se movendo em direção a ele, com os olhos arregalados em reconhecimento. Ela conhecia aquela peça. Ela havia ouvido sua versão mais antiga na noite em que se conheceram. "Continuem dançando", ela insistiu com sua filha e ex-marido. "Por favor." Enquanto a música aumentava, construindo em direção ao seu centro emocional, Miguel cruzou o olhar com Emília do outro lado da sala. Suas mãos estavam pressionadas contra sua boca, lágrimas escorrendo descontroladamente pelo rosto. Ele não via sua filha chorar desde que ela era adolescente. Havia pensado talvez que ela, como ele, tivesse esquecido como. A dança pai-filha foi retomada, ainda que com olhares confusos em direção ao piano. Miguel despejou tudo o que tinha na peça, sua perda, seu arrependimento pelos anos de silêncio, sua gratidão por esta segunda chance naquilo que antes o havia definido. A composição atingiu seu clímax, então suavizou-se em uma conclusão que parecia uma pergunta pairando no ar. O que vem a seguir? Quando as notas finais desapareceram, houve um momento de silêncio absoluto. Então, inesperadamente, aplausos irromperam, hesitantes no início, depois aumentando. A noiva estava batendo palmas, olhando de Miguel para sua mãe com crescente compreensão. Emília havia se levantado de seu assento, aplaudindo com todo o corpo, com o orgulho irradiando dela como luz. Sofia se aproximou do piano, com o microfone na mão. Aquilo não fazia parte do acordo. Ele deveria tocar anonimamente e desaparecer de volta ao fundo, mas ele descobriu que não se importava. "Senhoras e senhores." "Homem", ela disse, a voz profissional embargada pela emoção. "O que vocês acabaram de ouvir é uma composição original de Miguel Brandão, que alguns de vocês conhecem como parte da nossa equipe de manutenção aqui no Solar Carioca." "O que talvez vocês não saibam", Sofia continuou, "é que Miguel é um compositor brilhante que parou de criar música há 15 anos, quando perdeu sua esposa Clara." Ela se virou para olhá-lo, os olhos se encontrando num momento de perfeito entendimento. Até recentemente. A noiva se adiantou então, ainda segurando a mão do pai. "Mãe, o que está acontecendo?" ela perguntou, a voz ecoando no repentino silêncio. Sofia sorriu para a filha. "Na noite em que seu pai ligou para cancelar sua apresentação, eu descobri Miguel tocando essa peça depois do expediente. Eu não tinha ideia então de que ele a havia composto, ou que ele continuaria trabalhando nela, criando algo tão lindo especialmente para o seu casamento." Miguel balançou a cabeça levemente. Ele não tinha contado a Sofia que a peça era para ela, não para o casamento. Mas ela não notou ou escolheu interpretar o gesto de outra forma.
Eu pedi a ele para tocar hoje porque eu queria que você tivesse algo especial para sua dança com seu pai, mas agora eu percebo que era muito mais do que isso. Ela se virou para Miguel novamente. Era sobre lembrar que a beleza pode vir dos lugares mais inesperados e que nunca é tarde demais para redescobrir as partes de si que você pensava estarem perdidas para sempre. Emília havia chegado ao piano agora. Pai, ela disse suavemente, só para ele. Essa era a música da mamãe, não era? Aquela em que você estava trabalhando na noite em que ela... Ele assentiu, a garganta apertada demais para palavras. Clara tinha pedido a ele para tocar algo novo para ela quando ela voltasse. Ele tinha terminado de compô-la no dia seguinte ao enterro dela. Então fechou a tampa do piano e se afastou da música completamente. Até agora, mas a verdade era mais complicada do que Emília ou Sofia entendiam. A peça que ele tinha tocado esta noite continha ecos daquela composição de muito tempo atrás para Clara, sim, mas ela tinha evoluído para algo novo. Era uma ponte entre seu passado e qualquer futuro que agora pudesse ser possível, um futuro que, pela primeira vez em 15 anos, ele se via curioso para descobrir. A festa continuou, o momento passou. Miguel recusou o convite do DJ para tocar outra peça, dizendo que uma era suficiente para esta noite. Ele se sentou com Emília por um tempo, respondendo às suas perguntas sobre quando ele tinha começado a tocar novamente, prometendo contar a ela toda a história depois. Convidados que o conheciam apenas como o homem da manutenção foram até ele para expressar seu espanto e apreciação. A noiva o abraçou e sussurrou obrigado, embora ele não tivesse certeza se ela estava agradecendo a ele pela música ou por qualquer mudança que ela sentisse na mãe. Enquanto a noite se arrastava, Sofia o encontrou novamente. Eles ficaram juntos num canto quieto, observando os últimos dançarinos no salão. Você não me contou que a música era para Lívia, ele disse. O sorriso de Sofia era suave na iluminação diminuída. Porque não era, não realmente. Ela olhou para ele diretamente. Era para alguém que precisava ser lembrado de quem realmente é. E quem é esse? Não apenas um funcionário da manutenção, não apenas um viúvo, não apenas o pai da Emília. A mão dela encontrou a dele, uma breve e calorosa pressão. Um artista, um músico, um homem que ainda tem música para compartilhar com o mundo. Miguel sentiu algo mudar dentro dele, uma porta enferrujada fechada há muito tempo se abrindo apenas uma fração. Eu não sei sobre o mundo, ele disse honestamente, mas talvez algumas pessoas. Sofia assentiu. É assim que começa. Quando os convidados começaram a ir embora, Emília se aproximou deles. Pai, eu preciso ir também. Meu hotel é do outro lado da cidade. Eu te levo até a porta. Ele ofereceu, de repente relutante em deixar este dia terminar. Na porta, Emília o abraçou fortemente. Mamãe teria amado essa música, ela sussurrou contra o ombro dele. E ela estaria tão feliz em ver você tocando novamente. Depois que Emília partiu, Miguel voltou para ajudar na limpeza, voltando ao seu papel familiar. Mas algo fundamental tinha mudado. Enquanto ele dobrava cadeiras e limpava mesas, vários funcionários se aproximaram dele de forma diferente, com perguntas sobre sua música, com um novo respeito em seus olhos. A invisibilidade que ele havia envolvido em si mesmo para proteção tinha sido arrancada. Perto da meia-noite, quando quase todos tinham ido embora, ele se viu atraído de volta ao piano. A sala estava vazia agora, cadeiras empilhadas contra as paredes, mesas limpas de enfeites e taças de champanhe. Na iluminação fraca, ele começou a tocar novamente, suavemente, só para si mesmo. Ele não ouviu Sofia voltar, não sabia que ela estava lá, até que ela falou. Eu tenho uma proposta para você, ela disse. Ele parou de tocar, mas deixou as mãos nas teclas. Que tipo de proposta? O Solar Carioca organiza uma série de música nas noites de quinta-feira. Artistas locais, pequenos públicos, ambiente íntimo. Tivemos um cancelamento para a semana que vem. Ela fez uma pausa. Eu acho que você deveria substituir. O instinto imediato de recusar surgiu, mas Miguel se forçou a considerar isso antes de responder.
Eu não me apresento em público há quase 20 anos. Você se apresentou hoje. Isso foi diferente. Sim, Sofia concordou. Hoje você tocou uma peça. Na semana que vem, você poderia tocar várias. Trabalhos em andamento, composições antigas, o que você quiser. O pensamento era aterrorizante e, ele percebeu com surpresa, estimulante. Por que você está fazendo isso? Ele perguntou. Sofia se aproximou, sua expressão séria. Porque há 15 anos você experimentou uma perda tão profunda que silenciou sua música. E hoje eu vi essa música voltar à vida. Eu vi minha filha dançar com ela. Eu vi sua filha chorar ao ouvi-la. Ela balançou a cabeça levemente, como se estivesse surpresa com suas próprias palavras. Como eu não poderia querer mais disso no mundo? Miguel olhou para suas mãos, ainda descansando nas teclas do piano. Mãos que tinham consertado cadeiras quebradas e canos com vazamento por anos, enquanto a música dentro dele permanecia adormecida. Mãos que Clara tinha segurado uma vez e chamado de mágicas. Tudo bem, ele disse baixinho. Na próxima quinta-feira. O sorriso de Sofia era como o nascer do sol. Eu vou te colocar na programação logo de manhã. Enquanto ela se virava para sair, Miguel a chamou. Sofia, a música não era só para Lívia ou para o casamento. Ela parou, olhando para ele. Não? Não, ele confirmou. Ela se chamava Segundos Movimentos. O entendimento surgiu em seus olhos. Como em música, como na vida. Ele sorriu, um sorriso real que parecia estranho e maravilhoso em seu rosto. Como na parte que vem depois que você pensa que a música acabou. Sofia assentiu lentamente. Eu gosto desse título. Eu pensei que você gostaria. Muito depois que ela tinha ido embora, Miguel permaneceu ao piano, tocando suavemente para a sala vazia. Esta noite tinha sido muitas coisas. Uma apresentação, uma revelação, um retorno para casa. Mas o mais importante tinha sido um começo. A melodia sob seus dedos já estava evoluindo para algo novo. Não uma peça sobre perda ou mesmo recuperação, mas sobre possibilidade. Sobre as reviradas inesperadas que a vida poderia tomar quando você menos esperava. Sobre segundos movimentos que poderiam ser ainda mais bonitos do que os primeiros, se você apenas tivesse a coragem de tocá-los. Você teria a coragem de começar de novo depois de perder algo precioso? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Às vezes, as músicas mais poderosas são aquelas escritas em silêncio. E às vezes, os públicos mais importantes não são aqueles que nos ouvem tocar, mas aqueles que nos veem praticar, que testemunham nossos tropeços e hesitações enquanto encontramos nosso caminho de volta para a música que nos define. Para Miguel Brandão, essa jornada tinha acabado de começar. Para onde ela o levaria, ele ainda não sabia. Mas, pela primeira vez em 15 anos, ele estava curioso para descobrir. E essa curiosidade, essa vontade de voltar ao desconhecido, pode ser a composição mais bonita de todas. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar seu valeu demais para apoiar o canal, se inscrever para mais histórias inspiradoras como esta e clicar no vídeo na tela para assistir ao próximo, com uma reviravolta tão poderosa que você nunca vai esquecer.